Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente fazer criação de personagem. Vou aqui mostrar passo a passo como é que a gente monta uma ficha do Urbana Bellica, jogo escrito pelo Sérgio Alquimista e publicado pela Nozes Game Studio, que a gente já resenhou aqui no canal, passei por todos os capítulos, fiz a resenha completa, mas estava devendo aí a criação de personagem. Então, se você está chegando agora aqui no canal e quer conhecer um pouquinho mais sobre o Urbana Bellica, se liga aí na nossa playlist exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez sobre esse jogo e, claro, esse vídeo aqui de criação de personagem vai estar lá para vocês terem um material completinho, beleza? Beleza, pessoal, então vamos lá começar aqui o nosso processo de criação de personagem, né, no Urbana Bellica. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês, o jogo, pelo menos no financiamento, ele veio com um bloco de ficha já impressa, tá? Mas eu preferi pegar e imprimir uma em tamanho maior para ficar mais fácil de visualizar aqui, beleza? Então só para mostrar para vocês que tem esse bloco de fichas, né? Mas a gente vai usar essa aqui, além, claro, de um conjunto de dados. Algumas coisas no Urbana Bellica, ele já te dá a opção de sortear. Tem algumas tabelas que você pode sortear ali, características dos personagens e outras coisas. E outras você escolhe. Mas aqui eu vou tentar fazer o máximo possível no modo aleatório. Então, mesmo quando o jogo não te dá essa opção da tabela, eu vou tentar sortear aqui para fazer o mais aleatório possível e vamos ver que bicho dá, beleza? Fora isso, já até apareceu aqui para vocês, olha, eu tenho um papel em branco, porque o Urbana Bellica, ele é um daqueles tipos de jogos que conforme você vai escolhendo as características, elas vão tendo um reflexo, por exemplo, nos atributos e em algumas outras coisas. Então, é preferível, na minha opinião, você anotar primeiro, né, montar ali pelo menos o básico para depois passar para a ficha, porque senão você vai ter que ficar apagando ali de vez em quando para poder atualizar de acordo com o que você for escolhendo aí no processo de criação de personagem, tá? E claro, estou com o livro básico aqui, no capítulo 2, né, que durante a nossa série a gente destrinchou com um pouquinho mais de detalhe, mas aqui a gente vai seguir o roteiro, né, de criação de personagem. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos correr para o abraço agora. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que a gente vai escolher aqui são os atributos, tá? O Urbana Bellica, ele tem 4 atributos, que são meio que autoexplicativos, tá? Corpo, agilidade, astúcia e presença. E a maneira da gente montar, né, escolher esses atributos, tem duas formas, na verdade. Ou você sorteia o conjunto de atributos, que é o que a gente vai fazer aqui, olha, tá aqui a tabela, ou você pode distribuir pontos. Você tem 4 pontos para distribuir entre os atributos, e você pode ter atributos com um modificador negativo, né, com penalidade no caso, para aumentar algum acima de 1 ou de 2, enfim. Então, aqui nessa tabela, me parece que estão representadas todas as possibilidades, caso você queira fazer a distribuição. Então, todas as possibilidades de distribuição estão representadas aqui também nessa tabela. Então, no nosso caso aqui, eu vou sortear e vou utilizar aqui na sequência, tá? Corpo, agilidade, astúcia e presença. Então, primeira coisa, vamos ver o que a sorte reserva aí para este personagem. Vou jogar aqui o D6 e vamos lá. 6, tá aqui. Então, como eu disse que ia usar na sequência, o primeiro atributo é corpo. E eu tenho aqui, por essa tabela, mais 3. O segundo é agilidade, que eu vou ter mais 1. Lembrando que isso aqui pode ser alterado, né, de acordo com o processo de criação de personagem. E os outros dois, astúcia e presença, eu vou ter um bônus de 0, tá? Sempre pedindo perdão pela minha letra, que é horrível. Presença, 0 também. Então, meus atributos iniciais são esses. Vamos ver ao longo aqui do processo se eu consigo melhorar alguma coisa, especialmente esses aqui que eu não tenho bônus nenhum. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo adiante, o próximo passo que ele vai ter aqui são as salvaguardas, né? Ou os saves, os testes de resistência, alguma coisa assim. E ele coloca que o valor inicial de cada uma dessas salvaguardas é igual ao atributo que ela representa. Então, por exemplo, só para mostrar aqui para vocês na ficha, olha, tá aqui as salvaguardas, tá? Mas, inicialmente também, elas vão ter um valor igual ao do atributo que elas estão vinculadas. Então, por exemplo, fortitude, deixa eu botar aqui, salvaguardas. Fortitude está relacionada com o corpo, então, inicialmente, a minha é mais 3. A iniciativa é igual à astúcia. Então, ela é 0. Cadê? A vontade é igual à presença, que também é 0. Tá? E aqui acho que faltou uma, né? Agilidade. Agilidade, fortitude e corpo. Iniciativa é igual à astúcia, vontade é igual à presença.
Ah, e o reflexo, tá aqui, o reflexo que eu esqueci, reflexo que é igual a agilidade. Reflexo que é igual a agilidade, que vai ser mais 1. Então, inicialmente, está aqui as minhas primeiras estatísticas. Aqui, claro, ele vai explicando passo a passo cada um, né? Mais ou menos o que é. E aqui a gente vai ter as origens dos personagens, tá? Então, o Urbana Bélica, ele vai apresentar 4 tipos de origens, que também vão começar, olha, cada uma delas vai ter um benefício, e isso vai começar a influenciar aqui na questão das características, tá? Por isso que eu preferi primeiro anotar aqui. Então, vamos lá. Quais são as origens que o livro traz? Apátrida, burguês, estrangeiro e periférico. Ele tem uma possibilidade aqui, opcional, de você jogar com personagens que são um pouquinho mais do que humanos, tá? Mas eu não vou utilizar isso aqui. Vamos ficar só nessas 4 origens básicas, vamos chamar assim, e eu vou sortear aqui num D4 qual vai ser a minha origem. 2. Então a minha origem vai ser burguês safado. Então deixa eu anotar aqui. Origem. Burguês safado, claro. Vamos lá, o que o livro diz aqui sobre essa origem? Você nasceu em uma família tradicional ou o sangue da aristocracia corre em suas veias. Isso permitiu que você recebesse treinamento e educação refinados. Bom, em princípio, físico, né? Treinamento físico e educação refinada em combate, talvez. Vamos lá. Benefício. Burgueses costumam estudar grande parte de suas vidas. Por isso, escolhem entre receber mais 1 em astúcia ou a perícia acadêmico. E aí eu tenho que escolher uma área. E mais uma perícia à sua escolha. Ele pode trocar a perícia extra por um financiador. Tá, vamos lá. Primeiro, escolher entre receber mais 1 de astúcia ou essa perícia acadêmica. Eu vou escolher mais 1 de astúcia porque eu estou com 0 aqui. Tá? Então aqui, olha, de 0 já passou para mais 1. Beleza? Então eu não vou ter essa perícia acadêmica aqui, mas eu posso escolher mais uma perícia. Vou deixar anotado aqui. Mais uma perícia. Para quando a gente chegar lá, eu lembrar disso aqui, beleza? Então aqui a gente já fechou os atributos e as salvaguardas iniciais e a questão da origem do personagem. Na sequência aqui, pessoal, a gente vai ter aqui mais características, personalidade e motivação. Em linhas bem gerais aqui, olha, a personalidade são peculiaridades e traços de personalidade que podem ser positivos ou negativos. Isso aqui, basicamente, segundo o livro coloca, é para te auxiliar na interpretação do personagem, tá? Na verdade, isso aqui, em princípio, não vai ter reflexos no sistema, mas vai ter reflexo ali em como você interpreta o personagem. É para te ajudar um pouquinho a definir a personalidade dele. Você pode simplesmente escolher, ou no nosso caso aqui, claro, a gente vai sortear aqui. Vamos jogar um D20 para ver qual é a virtude e um D20 para ver qual é o vício desse personagem, tá? Já até anotei aqui só para adiantar um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro, a virtude. 9. O que temos aqui no 9? Virtude, trabalhador. Trabalhador. E qual vai ser o vício dele? 6. Então, o vício, desatento. Então, eu sou um trabalhador desatento. Sou um trabalhador, não. Tenho essa característica de trabalhador, né? Porque eu sou, na verdade, burguês safado, que, aliás, é meio contraditório, mas vamos lá. E a motivação. Ideias de motivação para utilizar no personagem. Um ponto de partida, né? Então, aqui, a gente vai jogar um D12, que eu esqueci de pegar. Então, eu vou pegar o D12 aqui e a gente já retorna para ver qual é a motivação desse personagem. Pronto, resolvido o problema, tá aqui o nosso D12. Vamos jogar aqui para ver qual é a motivação do personagem. 8, né? 8. Foi 8 que deu aqui, vamos ver. Liberdade. Motivação. Liberdade. O que diz aqui? O mundo não é uma ilusão, mas uma prisão. Você é livre ou deseja ser. Mais do que isso, você quer todo o mundo livre. Então, essa é a motivação desse personagem aqui. E avançando, a gente vai ter aqui, olha, a escolha do nome, né? Então, quem assiste aqui os vídeos de criação de personagem do canal, eu sempre digo que eu tenho dificuldade de nome, não sou bom para escolher nomes. Normalmente peço a ajuda de quem está assistindo o vídeo, mas aqui, como tem uma tabela gigante de nomes, eu vou testar aqui a tabela, tá? E aqui um detalhe interessante. A gente tem opções de nomes masculinos, neutros, femininos e sobrenomes, tá? Então eu vou jogar aqui nessa tabela de nome neutro e de sobrenomes, tá? Só pra gente ver o que vai sair aqui. Na verdade, olha, aqui é um D100 que a gente tem, né? Então tem muitas opções de nomes, olha só. Tem várias páginas aqui, ó,
é um D100 que a gente joga. Então, tá aqui do D10, eu vou jogar aqui primeiro a dezena, né, pro nome neutro, e depois pro sobrenome. Então, 3, 30 e 2. Então, cadê 32? Então, meu nome vai ser Lin. Lin. E o sobrenome, vamos lá. Dezena. 3 também. E a unidade. 3, 33. Então, cadê? É o último aqui, o sobrenome, né? 33 Flores. Então, Lin Flores é o nome do personagem. Então, aqui, várias possibilidades, né? E assim, seguindo adiante, a gente vai ter aqui a questão da função. A função, aqui no Urbana Bélica, é mais ou menos, muito mais ou menos, tá? Como se fosse as classes em outros jogos. Então você vai ter aqui 3 funções: a combativa, a especialista e o generalista. Aqui, durante a série, né, de resenha do livro, a gente viu com um pouquinho mais de detalhes e tudo mais como é que funciona. Mas aqui, para efeito de montar o personagem, eu vou sortear. São 3 funções, então eu vou jogar um D4. Se sair 4, eu jogo novamente, tá? Até a gente encontrar uma função sorteada aqui para o personagem. 3, beleza. Então, combativo é a primeira, especialista é a segunda. Então, esse personagem será generalista. Vou anotar aqui a função dele. Generalista. E olha só, ele vai alterar algumas coisas aqui, ó. Atributo. Mais um em um atributo à sua escolha. A minha salvaguarda de iniciativa ganha mais 1. E eu recebo 1 ponto extra de saúde por nível, tá? Então vou botar aqui só saúde mais 1, para eu não esquecer. Porque o resto eu já vou alterar agora. Então se a minha iniciativa, olha só, ela passa de 0 para mais 1 aqui, tá? Porque eu ganhei por ser um generalista. E no atributo eu tenho mais 1, eu vou escolher aqui na presença que eu estou com 0, né? Então no final das contas, olha só, eu nem sei se tem mais coisas que pode alterar isso. Mas eu saí de mais 3, mais 1, 0, 0... para mais 3, mais 1, mais 1, mais 1. Já melhorou a minha situação aqui. Pelo menos eu não vou fazer nenhum teste sem ter algum bônusinho para tentar vencer as dificuldades, né? Então, só para a gente ter uma ideia geral aqui, olha, o generalista, segundo o livro diz, qual é a pegada dele, né? É uma pessoa especializada em se safar de situações que poderiam lhe custar a vida. Por isso, tendem a se sobressair como líderes de equipe, uma vez que seu apego à vida pode levantar o ânimo de seus companheiros de campanha. Generalistas podem nascer em qualquer meio ou modo de vida, do garoto de rua que luta para sobreviver ao vulcanólogo que passa longos períodos em ambientes que levariam outros ao desgaste ou à morte. É comum que eles tenham uma certa paranoia quando o assunto são planos de missão. Embora apreciem a adrenalina do momento e a emoção das aventuras, riscos desnecessários são um erro a ser evitado. Nada vale uma informação valiosa ou um artefato raro se você não estiver vivo para aproveitá-la ou vendê-la pelo preço mais alto. Então, é aquele tipo de pessoa que se preocupa muito com os riscos e que gosta de ter, de repente, o controle ali da missão, ter um plano A, um plano B, enfim. Não ser pego desprevenido. Já posso tentar fazer um link com essa função com a questão do trabalhador. Então, nesse caso, eu posso tentar fazer esse link. O trabalhador dele seria no esforço de estar sempre no domínio da situação, de entender completamente as variáveis ali que existem para poder assumir riscos controlados. Talvez alguma coisa nesse sentido seja interessante, né? Legal. E tem mais um detalhe aqui, ó. Aqui no início, eu não sei se isso vai entrar em jogo agora, eu acho até que não, mas só para citar. Tem uma questão do antagonismo entre as funções. Então, como eu sou um generalista, geralmente eu consigo me sair melhor contra alguém combativo. Meu dano contra personagens dessa função tem mais 1. E, em contrapartida, se eu estiver ali em um confronto, né, com um especialista, a minha defesa perde 1 ponto. Tá? Isso aqui, em princípio, não vai afetar diretamente agora a criação de personagem, mas é bom ter isso em mente quando estiver, de fato, né, rolando o jogo. Seguindo adiante aqui na sequência do livro, o próximo passo seria em relação às expansões. A expansão, como eles chamam aqui no Urbana Bélica, é o seu grupo de personagens, tá? Então essa parte aqui eu vou pular porque eu estou fazendo só um personagem para demonstrar aqui para vocês. Mas assim, em linhas gerais, do que trata essa parte aqui? Você vai ter essa questão do elo e do conflito. Isso aqui você precisaria jogar com cada outro integrante do grupo. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com os outros membros do seu grupo, da sua expansão? Então, primeiro, você joga ali um D10 e se... Cadê? Olha, tem bem aqui. Se o resultado do D10 for par, diz que os personagens têm um elo.
Se for ímpar, tem um conflito. E aqui você tem opções, né? Ou para escolher ou para jogar. Então, por exemplo, se eu vou criar minha relação com o personagem A do meu grupo, eu vou jogar um D10. Se sair par, eu sei que eu tenho um elo com ele. Então eu posso jogar o D10 de novo aqui nessa tabela para ver qual é o elo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma dívida de honra com o personagem A e irei pagá-la a qualquer custo. E se, por exemplo, com o personagem B eu jogar e tiver um número ímpar, eu tenho que jogar de novo ou escolher na tabela do conflito. Então, um conflito aqui, por exemplo, personagem B errou comigo no passado. Desde então, nossa relação não é a mesma. Ou seja, isso aqui já faz com que o grupo comece também com um ponto de partida em relação a como os personagens convivem ou como é o relacionamento entre eles, né? Então você não começa ali daquele jeito, porque, por exemplo, às vezes as pessoas jogam com um grupo que na ficção já se conhece há bastante tempo, já fez várias missões juntos e tal, então, mas não tem, isso não se transmite, né, no roleplay ali inicialmente. Então aqui você já pode criar uma história ali do grupo mesmo, e eu acho bem interessante esse tipo de mecânica. Já vi alguns jogos que trazem isso e eu acho bem legal. Outra coisa é assim, é o tipo, né, de grupo, o tipo de expansão. Que aí, claro, também aqui é preciso todo mundo escolher, né? O que vocês são? Se vocês são luzes do farol, guerrilheiros urbanos, exploradores da selva de pedra e tal. A gente também deu uma passada por isso aqui durante a nossa série. Mas como isso são decisões que devem ser feitas, devem ser tomadas pelo grupo, eu estou só mostrando aqui para vocês, mas não vai entrar aqui na minha criação de personagem. Então a gente já vai avançar para o próximo ponto, que são aqui as profissões. Antes, né, do personagem entrar na Urbana Bélica, ele tinha algum tipo de profissão. E isso também vai influenciar. Aqui a gente já vai chegar na questão das perícias. Eu vou ganhar diferentes perícias de acordo com a minha profissão. E também um modificador de renda. Então tem personagens cujas profissões dão uma renda inicial maior ou menor. Aqui a gente tem uma tabela de 20 possibilidades, né? Então vou jogar aqui o D20 para ver qual era a profissão do personagem aqui, da personagem, antes da Urbana Bélica. 5. Então vamos lá. 5. Atleta. Até encaixou aqui, né? Porque os maiores atributos são corpo e agilidade, né? Você é um atleta profissional, um jogador de algum esporte, um boxeador, etc. Então eu ganho aqui, por ter essa profissão, as perícias de atletismo e briga, mas a minha renda não tem modificação, tá? Não sei se está dando para ver aqui, mas aqui é mais 0. Então vou anotar só as perícias aqui. Perícias, atletismo e briga. Beleza, então avançando aqui mais, a gente vai ter carreiras e talentos. Então vamos definir como é que isso aqui vai influenciar o personagem, e a gente já está próximo de terminar. Então olha só, pessoal, aqui nessa questão de carreiras e talentos, tem uma questão para ver com vocês. Segundo o livro coloca, carreiras são especializações que um personagem adquire em sua profissão. E aí vai ter aqui algumas características que ele vai ganhar por cada uma das carreiras. Só que é o seguinte, isso aqui, em princípio, não é para você sortear, é para você escolher, justamente para tentar fazer o link lá com a sua profissão, né? A minha profissão, no caso, era lutador, né? Então, o seguinte, aqui como é que vai ser? Até esqueci de anotar aqui, lutador. Vou botar aqui. Eu vou sortear e vamos ver o que sai, e vamos ver se tem como encaixar uma coisa na outra. Mas, em princípio, isso aqui você vai escolher. Então aí você vai escolher algo que seja adequado com o que você já tem montado antes, né? São 12 carreiras. Então eu vou sortear aqui. Vamos ver o que sai, ver se dá para encaixar. 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Investigador. Tá, eu comecei a minha luta, né? A minha carreira profissional como lutador, mas hoje eu sou investigador. Você é um investigador que é, de forma geral, contratado por pessoas comuns para seguir maridos e esposas adúlteros, encontrar uma pessoa perdida ou fugitiva. É provável que você seja um ex-policial ou que preste serviço para as forças de segurança. Isso aqui a gente pode tentar ajustar, em tese, né, o histórico para encaixar com a profissão dele de lutador. Então eu tenho aqui a perícia investigação. Investigação. E o que eu vou ter aqui de talentos do investigador? Discernir mentiras, pode identificar instantaneamente se um alvo está mentindo. Aí tem um teste de resistência aqui. Contato. O investigador possui um contato confiável. Quando acessar a rede, gasta um ponto de estresse e tal. Aqui já são as questões do sistema. Força não letal.
causa dano não letal com uma arma que normalmente causa dano letal, se ele escolher, né, sem sofrer penalidade. Ou seja, eu posso dar um tiro em alguém, mas um tiro que não é para matar. Eu tenho essa possibilidade aqui por ser um investigador. Perfil. Ao falar com testemunhas, o investigador compila uma imagem mental aproximada do suspeito, né, tipo uma foto mental, né, e recebe mais 2 em qualquer teste para descobrir evidências, localizar e capturar esse suspeito. E finalizando, eu tenho aqui o sexto sentido. Sempre que gastar um ponto de determinação para um teste de perícia, eu adiciono um D6 aqui. Mais coisas de sistema, né? Então, cada uma dessas carreiras, ela vai ter uma série de características, de bônusinhos, de poderes especiais aqui, entre aspas, né? Para vocês escolherem, né? Para vocês terem, né? De acordo com o que sair aqui para vocês de carreira. Na sequência, depois aqui da questão das carreiras, olha, a gente vai ter aqui perícias e proficiências. Então, olha só, segundo o livro coloca aqui, olha, a gente pode, além das perícias que a gente já ganhou aqui, por causa de outras características, a gente pode escolher um número de perícias igual ao valor de astúcia. No caso aqui, a minha astúcia subiu para mais 1, então eu tenho uma perícia, mas eu tenho também, olha, mais uma perícia aqui por causa da minha origem de burguês safado. Então eu posso escolher 2 perícias, além dessas que eu já tenho aqui. Então eu tenho atletismo, briga e investigação. As perícias e proficiências, como ele coloca aqui, elas são ligadas aos atributos, tá? Então, o meu atributo principal é o corpo. Mas, o que eu tenho aqui? Olha, eu já tenho o atletismo, já tenho a briga. As outras são armas brancas e resiliência. Aqui eu vou escolher, tá? Pelo que a gente já viu até agora, como ele é um detetive, né? Um investigador, eu vou pegar aqui as perícias de atirar, e também vou pegar furtividade, porque eu acho que isso aqui encaixa com a profissão do personagem, né, de ser investigador e tal. E aqui a gente fecha a parte das perícias, tá? Porque aqui são só as listas de acordo com os atributos. Mas na sequência a gente vai ter aqui talentos gerais. O que são esses talentos gerais? Todo personagem tem um talento especial que ele adquire no momento da criação. Você pode escolher ou rolar 2d6. Então vamos para o aleatório aqui. Vou botar aqui talento geral, só para a gente não se perder. E vou rolar aqui 2d6 para ver o que sai. 1 e 4. Então tá aqui, 1 e 4. Evasão. Ao sofrer um ataque de área, você recebe só metade do dano. Caso passe numa salvaguarda de reflexos, não sofre dano algum. Beleza. Acho que também encaixa aqui com a história. Então vou botar aqui a evasão. Já fechamos aqui o nosso talento geral. E aqui são para aqueles casos de personagens que são um pouquinho além do normal. Então, como a gente não está usando isso aqui, a gente vai pular isso aqui e fechamos o processo de criação de personagem das características principais, beleza? Então, daqui para frente, eu vou mostrar isso tudo aqui, vou transcrever isso tudo aqui para a ficha e ver os últimos detalhes para a gente fechar a nossa criação de personagem. Então, vamos lá, pessoal, para a gente fechar aqui, só mostrando para vocês agora o que a gente já tem aqui, tudo na ficha, tá? Nome, origem, o arquétipo, a profissão, carreira, a personalidade, motivação e aqui outras coisas para você preencher, né? Nível, que vai ser o primeiro, altura, idade, peso, sexo, enfim. Tá aqui os atributos, tá aqui as nossas perícias, né? O talento geral, botei aqui também. Tá faltando só essa parte aqui pra gente fechar, porque o resto, as salvaguardas, né? Aqui o resto são os equipamentos que vai escolher depois, né? Anotar as características das armas e tal, enfim. Isso aí fica a cargo de cada um. Mas para a gente terminar isso aqui, a gente tem que vir, olha, para o capítulo 5, que ele vai ter aqui as regras do jogo. Que além da mecânica básica dos testes e tudo mais, ele vai dizer como é que a gente preenche essa parte que está faltando aqui, tá? Então, olha só. Saúde e vigor. Tá aqui. Saúde e vigor. Então, como é que a gente vai definir isso? Para determinar o valor de saúde, a gente vai jogar 3d6 e excluir o menor resultado, tá? E aí, soma com o valor de corpo. E lembrando aqui, no caso específico do meu personagem, eu tenho mais 1 de saúde aqui, porque eu sou o generalista. Então, vamos lá. Vou jogar primeiro aqui os 3d6. Eita, foi cada um para um lado. Pera aí, vou jogar aqui no meio. Pronto, vou excluir o menor, que é 2. Então, vou ficar aqui com 6 e 4, 10, mais o valor do corpo, 3, mais 1 que eu tenho aqui por ser generalista, ó, 14. Então, no final das contas, a minha saúde vai ser 14. Durante a série, a gente falou um pouquinho sobre cada uma dessas características, tá? Aqui eu estou só mostrando como é que a gente transporta isso para a ficha. O vigor, olha só, vai ser o seguinte, o vigor inicial é igual a 4 mais corpo. Então, meu vigor inicial,
4 mais 3, 7. Tá aqui o vigor inicial. O estresse, olha só. Saúde mental do personagem, etc e tal. Ó, se zerar o estresse, tá aqui. Para determinar o valor do estresse, role 3d6, exclua o menor valor dos dados e some os dados restantes com a astúcia. Então, a mesma sistemática aqui da saúde, tá? Vou jogar 3d6, exclui o menor valor aqui, que foi 1. Então, aqui no caso, eu fiquei com 7, mais a minha astúcia, que é 1, 8. Então, meu estresse é 8. Isso aqui eu posso usar, tipo, como se fosse aqui uma moeda de troca para várias coisas no jogo, tá? Mas aqui, só pra gente mostrar como é que fica na ficha. A proficiência, olha, aqui eu achei interessante essa mecânica, porque como é que vai funcionar? Eu vou jogar um D6. Então, no primeiro nível, eu posso ter uma proficiência que vai de 1 até 6. E esse valor eu vou somar nas perícias em que eu sou proficiente. No meu caso aqui é só investigação, tá? Então, eu vou jogar aqui 2. Então, a minha proficiência é mais 2. Todos os testes que eu fizer com essa perícia, eu tenho esse bônus. Quando eu trocar de nível, eu vou jogar esse dado de novo. Se for maior, eu aumento. Se for menor, permanece esse aqui, tá? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Olha só. Cadê? Deixa eu só confirmar aqui se eu estou certo ou não. Sempre que alcançar um novo nível, o jogador rola um D6. Se o resultado for igual, ela não muda. Se for igual, ela não muda. Se for maior, ela aumenta. E se for menor, ela diminui em 1. Eu sabia que tinha um negócio para diminuir. Então é isso. Quando esse personagem chegar no segundo nível, eu vou rolar o D6 de novo. Se eu tirar outro 2, beleza, fica igual. Se eu tirar mais que 2, eu vou aumentar aqui. Se eu tirar 1, ela vai diminuir, tá? Então, basicamente, é assim que vai funcionar. E a questão da defesa, olha. A defesa inicial vai ser igual ao atributo agilidade mais um bônus de proteção por equipamento ou qualquer outra coisa. Como eu não escolhi equipamento nenhum ainda, a minha defesa, em princípio, ela é só 1. Mas isso aqui pode ser aumentado com bônus de equipamentos e etc e tal, beleza? Pra gente já encaminhando aqui pro final, o que a gente vai ter? Olha, a determinação do personagem, que inicialmente é 0. Tá? Então isso aqui eu vou ganhar ao longo do jogo. Eu também vou poder utilizar isso para ter vantagens em algumas situações lá. E a moralidade inicial do personagem também é 0. Então, dependendo das escolhas que eu fizer ao longo do jogo, a minha moralidade pode ser positiva ou negativa. Em tese, vai dizer se meu personagem é bom ou mal. Bom, então é isso, pessoal. Pra gente fechar aqui, né, o nosso vídeo de criação de personagem do Urbana Bellica. Aqui, como vocês puderam ver, são vários passos. A gente demorou um pouquinho mais porque eu fui, né, mostrando, lendo algumas coisas pra vocês e tal. Mas eu, de fato, acho que esse é um processo de criação de personagem que ele não demora tanto assim, você consegue montar a ficha rapidinho, especialmente se você for sorteando, né? Se você quiser parar, ler, entender um pouquinho melhor para escolher, beleza. Mas assim, depois que você pega a manha, eu acho que é isso que eu quero dizer, depois que você pega a manha do sistema, é fácil, é rápido de criar o personagem. Então, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, né, de ver um pouquinho sobre esse processo de criação de personagem aqui do Urbana Bellica. Quem não acompanhou a nossa série ainda, se quiser conhecer um pouco mais de detalhes sobre o jogo, convido todo mundo a assistir. E no mais, quem assistiu até agora, muito, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês acharam disso tudo aqui, né? E a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas.